ainda na sequência dos livros de Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, que nós temos escutado nos últimos dias, semanas. Hoje nós lemos esse trecho do livro de Baruque. Ao Senhor nosso Deus cabe justiça, enquanto a nós resta-nos corar de vergonha, pois pecamos diante do Senhor e lhe desobedecemos, e não ouvimos a voz do Senhor nosso Deus, que nos exortava a viver de acordo com os mandamentos que Ele pôs sob os nossos olhos. Temos sido desobedientes desde o dia em que o Senhor nosso Deus tirou nossos pais do Egito. Procedemos inconsideradamente, deixando de ouvir a sua voz. Então, na verdade, nós temos aqui um exame de consciência de como aquele povo tem procedido, não apenas um exame de consciência particular, individual, mas um exame de consciência coletivo, social, digamos assim, de como o povo de Deus, desde sempre, tem sido um povo de cabeça dura, desobediente. Pecamos e por isso, diz o profeta Baruque, perseguem-nos as calamidades e a maldição. Não escutamos a voz do Senhor nosso Deus. Entregamo-nos às inclinações do perverso coração para servir a outros deuses e praticar o mal aos olhos do Senhor nosso Deus. É esse exame de consciência que nós sabemos foi feito por Israel durante e após o exílio. Afinal de contas, por que tudo isso nos aconteceu? Então, ao Senhor cabe a justiça e a nós cabe corar de vergonha, pois pecamos, desobedecemos, não escutamos, o nosso coração se endureceu, os nossos ouvidos se fecharam. Tudo isso que nos acontece é justo. É a conclusão daquele povo que agora, reconstruindo Jerusalém, deseja fazer diferente. Toda primeira sexta-feira do mês, nós fazemos memória do Sagrado Coração de Jesus, e essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus tem a ver justamente com a reparação devida pelos nossos pecados. Nós pecamos, ofendemos a Deus, nos arrependemos, pedimos perdão, confessamos, somos absolvidos, Deus nos perdoa. Contudo, é necessário reparar o mal. Assim como foi necessário reconstruir Jerusalém. Ou seja, o pecado deixa sequelas, o pecado deixa rastro, tem consequências. Ali, uma consequência visível, uma consequência concreta, foi a destruição do templo. O Salmo 78 descreve a destruição, descreve aquele estado de desolação. Invadiram vossa herança os infiéis, profanaram, ó Senhor, o vosso templo, Jerusalém foi reduzida a ruínas. E toda a descrição dos cadáveres, das mortes, o sangue dos inocentes derramado. O pecado tem como consequência a morte. O salário do pecado é a morte. Não
somente a morte corporal, mas a morte espiritual e a morte eterna. Então, o pecado introduz uma desordem que é preciso reparar, mesmo depois que nós nos arrependemos. É por isso que, quando a gente se confessa, o padre nos absolve, mas nos dá uma penitência que é simbólica, mas que é, na verdade, um convite a que nós sejamos penitentes. O padre nos diz: reza uma Ave Maria, reza tal oração, faz tal coisa, mas aquela penitência é mais um convite a que nós sejamos reparadores, a que nós, pela oração, pela mortificação, pela caridade, reparemos o mal que fizemos. E como são tantos os nossos pecados, nós devemos ser constantemente penitentes. Esse é o convite que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus nos faz. Consolar o coração do nosso Deus, ferido pelos nossos pecados. Esse é o sentido da reparação, da satisfação que nós devemos dar a Deus pelas nossas faltas. Reconstruir Jerusalém. O templo do Senhor foi profanado. O templo do Senhor, que somos nós. O templo de Deus é santo e vós sois esse templo. O templo do Senhor que foi profanado, que foi destruído, que está em ruínas, é preciso reconstruí-lo, para que Deus volte a habitar em nós. E no Evangelho, no mesmo sentido, Jesus se refere àquelas cidades que viram os milagres realizados por ele, pelos apóstolos, ouviram a sua pregação e, no entanto, não se converteram. Ontem, Jesus enviava os 72 discípulos e dizia: quando vocês forem bem acolhidos, sempre que chegarem numa casa, dizei: a paz esteja convosco, a paz esteja nesta casa, e se ali morar um amigo da paz, a vossa paz permanecerá com ele, se não voltará para vós. Se uma cidade não vos acolher, ao saírem dali, sacudi a poeira dos pés contra eles. Agora, Jesus emite esse julgamento sobre aquelas cidades que tiveram a oportunidade de escutar a sua palavra, mas foram insensíveis. Se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, Jesus fala de Corazim e de Betsaida, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício, sentando-se sobre cinzas. São Francisco de Assis dizia: se Deus tivesse concedido a outras almas as graças que concedeu a mim, teriam feito mais progresso do que eu. Claro, é humildade de São Francisco. A gente sabe que São Francisco foi um grande santo, um grande místico, recebeu inclusive em seu corpo as chagas de Cristo, os sagrados estigmas, representando a sua configuração a Cristo, mas ele mesmo tinha consciência de não corresponder suficientemente à graça de Deus. Por isso ele dizia: outros talvez teriam progredido mais, porque Deus me concedeu tantas graças e eu sinto que nem sempre tenho correspondido à altura. E ele também dizia: não encontrando ninguém pior do que eu, o Senhor me escolheu. É o que Jesus diz aqui. Aquelas cidades, aquelas pessoas puderam ter contato com o Verbo feito carne, Deus encarnado.
ouviram a sua doutrina, muitos foram curados e mesmo assim não se converteram. Por isso Jesus diz, no dia do juízo, essas cidades serão tratadas com mais severidade, porque a quem muito foi dado, muito mais será cobrado. Assim, as incontáveis graças que nós recebemos de Deus também representam para nós uma maior responsabilidade. O conhecimento, as luzes que recebemos de Deus nesta vida, claro, são graças, mas ao mesmo tempo exigem de nós que nós tenhamos mais responsabilidade diante de Deus. Porque nós não podemos dizer que não temos conhecimento, que não conhecemos a sua palavra, os seus mandamentos, que não nos foi dada a graça. Então que estas palavras de Jesus sejam capazes de transformar o nosso coração de pedra num coração de carne, nos faça sensíveis aos seus apelos, sobretudo nos motive a sermos penitentes, a repararmos as ofensas contra o Sagrado Coração de Jesus. Amém.